Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Bom dia, Brasil. Em São Paulo são exatamente 9 horas. Momento certo para o primeiro gole do café da manhã com calculadora. Eu sou o professor Karl Heinz, autor da calculadora com K. E de gole em gole, e não engole, senão você engasga. Assim como faça a conta e não faça de conta e pague a conta. Esse programa semanal e que ocorre todos os sábados a partir das 9 horas tem por finalidade dar dicas e sugestões de como tornar suas aulas de matemática mais atrativas, fazer com que o aluno se torne totalmente participativo. E a rubiácea de hoje, rubiácea numérica, sim, esse é o episódio de hoje. E você depois vai nos explicar o que significa rubiácea. Então vamos lá, a nossa rubiácea numérica. Café com calculadora. Então vamos lá. De grão em grão, chegamos a um montão. Grão em grão é adição. Montão é multiplicação. E qual é a diferença entre adição e multiplicação? No fundo, nenhuma. Como nenhuma? Eu, na realidade, utilizo a multiplicação para acelerar a adição. O tal do adição significa step by step, passo a passo, de um em um, e como alguns dizem, de um em um você não vai a lugar nenhum. Não, vai sim, você vai avançando, só que você vai naquele ritmo. E se você quiser acelerar, então você vai multiplicar. E para isso, depois você precisa conhecer, na verdade, a tabuada. E tudo isso é para você poder fazer aquela operação que mais vai aparecer no cotidiano, que é a divisão. Mas vamos lá, de grão em grão é a adição. E isso na nossa calculadora você vai ver que eu consigo praticar e avançar. E com um detalhe, lá eu inicialmente tenho passos uniformes e depois eu tenho passos acelerados. Por quê? Muitas vezes a gente pergunta, você vai andar ou vai correr? A sequência normal na vida é assim, você começa engatinhando, aí você levanta, começa a andar, depois de uns e outros tombos, você já vai andando e andando mais rápido, depois você corre e no final você voa. E na nossa sequência, isso eu poderia comparar com adição, multiplicação e potenciação. Então, andar é a adição, correr é a multiplicação, voar é a potenciação. E tudo isso tem uma mesma raiz, que é acrescentar algo àquilo já existente. Então, na verdade, quando eu vou fazendo a operação de adição, eu vou aumentando as quantidades, e se eu quiser fazer isso de uma forma mais rápida, então eu passo a utilizar a multiplicação. Aliás, nós até vamos dar um exemplo utilizando o grande sucesso no nosso webinário. E olha, foi um sucesso. Nomes, datas e com os dígitos obter a data de nascimento. E nós vamos aplicar isto usando agora, de forma mais detalhada, o conceito referente à
adição e multiplicação. Pessoal, lembrando, em caso de dúvida, você, por favor, nos envie um e-mail para professorkarlheinz@gmail.com e assim nós vamos poder atendê-lo de forma personalizada e ajudá-lo diante de alguma possível dificuldade. Então, é professorkarlheinz@gmail.com. Nós vamos utilizar aquele exemplo que nós desenvolvemos lá com o ilustre webinário e nós vamos retornar à nossa figura, por exemplo, André de Oliveira, ou, enfim, nascido em 23 de maio de 1983. E o RG dele, 12.765.139, dígito 2. Então, nós vamos fazer o seguinte, lá nós tínhamos pedido para que, com os dígitos, eu pudesse, e esses dígitos correspondiam ao número de letras lá do nome da pessoa, a data de nascimento. Agora nós vamos pegar a data de nascimento, 23 de maio de 1983, e vamos gerar o RG, e esse RG dele é 12.765.139, dígito 2. Então, veja lá, André de Oliveira, 23 de... setembro, não de maio, mas não tem problema, vamos trabalhar com maio ou vamos trabalhar com setembro. Aliás, o trabalho deve ser feito com os seus dados, né? Esse, o André, é apenas um exemplo. E lá a gente tinha o André com 5 letras, o D com 2, o Oliveira com 8, e aí com os dígitos 5, 2 e 8, obter o 23, que é o dia de nascimento, 9, que é o mês de nascimento, e 1983, ano de nascimento. Agora nós vamos acrescentar RG 12.765.139, dígito de controle 2. Então, como é que você vai fazer? Os dígitos que nós vamos ter são 0, 2, 3 e 5. Ou 0, 2, 3 e 9. Aí só vai depender se você vai usar o exemplo maio ou setembro como data de nascimento. E com esses dígitos, você deve obter 139, que são os 3 dígitos finais do RG, e o 2, que é o dígito de controle. Então, na verdade, com esses dígitos, você deve obter o 139 e o 2. Lembrando o seguinte, olha, não esqueça do dígito de controle. E no nosso caso aí, o dígito de controle, como é 2, eu posso usar direto o ilustre 2, ou então, se foi mês 5, e com o 3... Aí 5 menos 3 dá 2, e eu também obtive o dígito de controle. Mas espera aí, no meu RG o dígito de controle é X. Ih, rapaz, aí você já achou o X da questão e começou a provocar o pessoal de comunicação. Afinal, o dígito de controle X, isso é um dígito? Dígito que eu saiba de 0 a 9. E X é uma letrinha, é isso? Depois você me explica essa diferença e até cria um critério. Por exemplo, se você tiver um dígito de controle na forma realmente de dígito, você faz a operação. Se for letra, será que existem letras diferentes para o dígito de controle? Se existir, então você faz lá um ilustre
critério de seleção. Ok? Então, vamos lá. No nosso caso aqui, o 139, ele vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas você vai chegar lá sem dúvida alguma. Ok? Então, essa primeira tarefinha, ela fica aí para que você desenvolva depois com calma e nos envie com esses dados e a sua solução. Lembrando que sempre uma tarefa, ela tem diversas formas de se resolver e o nosso objetivo é mostrá-la sempre de forma mais criativa possível e o menos preguiçoso possível. E quando eu digo isso, é para gerar um 3. Se já tem o 3 direto, tudo bem. Mas se tem um 5 e um 2, você vai lá e capricha um 5 menos 2, que dá 3, e dessa forma você começa a ter maior pontuação naquilo que você está fazendo. Pessoal, é fundamental que o seu aluno sempre seja premiado com tarefas desafiadoras e não castigado com tarefas repetitivas. Então, procure sempre estimular e desenvolver tarefas que façam com que, além de uma valorização lá do nosso ilustre Neurovolt, você consiga fazer com que ele otimize e consiga a maior pontuação dentro de uma tarefa. É a mesma coisa que eu costumo dizer. Existe uma grande diferença entre estudar e aprender. Não significa que estudando eu aprendo. Estudar é uma coisa, aprender é outra. E para aprender, eu tenho que praticar. Então, é um caso, você vai praticar exaustivamente aí a utilização desses dígitos para chegar, por exemplo, naquele 139. Participar e competir são duas coisas totalmente diferentes. Quando eu participo, não estou muito preocupado com o resultado. Quando eu vou competir, o meu objetivo é o primeiro lugar. Então, isso significa que o seu aluno deve sempre entrar com o objetivo de competição e não simplesmente participação. Até porque, depois, na vida profissional, ele será simplesmente exigido e terá que competir. Então, isso começando já na escola, com tarefas que fazem com que estimule o desenvolvimento de raciocínio, a coisa fica bem mais próxima depois da realidade profissional. Bom, então veja lá, de grão em grão a adição, montão é multiplicação. Então, a nossa ilustre multiplicação, ela acaba sendo utilizada aí para acelerar a adição e, por outro lado, permitir que você consiga fazer a divisão. E a tal da multiplicação, o início aí para a tabuada, me faz até lembrar um fato curioso. Isso, inclusive, com meu filho, porque ele, quando estava iniciando a alfabetização, eu perguntava para ele, Rafinha, como é que é a sequência? 1, 2, 3. Então, a ideia era contar, né? E ele simplesmente falava assim, 1, 2, 3, montão. E eu ficava em dúvida. Esse montão significa o quê? Ele está com preguiça de continuar a contagem ou ele já está indo em direção à multiplicação? Então, quando eu vou passo a passo, eu faço a adição. Quando eu já acelero, eu faço a multiplicação. E, no fundo, é a mesma coisa, só que com ela eu consigo chegar mais rápido. Então, a pergunta sempre é,
andar ou correr? Então, eu começo andando para depois poder correr. E é assim que eu devo fazer as minhas tarefas. E o correr significa andar mais rápido. Agora, mais tarde, você até vai fazer um truque com os seus alunos, mostrando que a multiplicação, ao invés de gerar um número maior, gera um número menor. Então, você vai, com a multiplicação, obter uma divisão. Da mesma forma, a divisão, que é a operação que eu mais preciso saber fazer, porque é a que mais aparece no dia a dia, na verdade, ela envolve a multiplicação, a subtração e a própria adição. Então, em outras palavras, né, dentro da nossa rubiácea numérica, treine exaustivamente a divisão. Desta forma, você automaticamente estará praticando a multiplicação, a subtração e a adição. Muitas vezes, o pessoal tem grandes dificuldades com a vírgula. Isto daí você depois vai poder resolver também com a própria multiplicação, e multiplicação por 10, ou a divisão, e divisão por 10, e dessa forma você consegue se livrar da tal da vírgula. Mas, no momento, o que mais nos interessa é a adição e multiplicação. Ok? Bom, você, professor, sente na pele as dores e é por isso que você faz parte do nosso universo de calculadores. Calculadores. A sua grande dor é como fazer o aluno participar da atividade. E olha, a verdade é a seguinte: quando você, com uma tarefa, conquista a atenção do aluno, dali para frente fica bem mais fácil. E com o seguinte detalhe, ele vai começar a cobrar que as demais atividades tenham o mesmo estilo. E aí você começa a ter, de certa forma, até um certo estímulo para procurar fazer essas atividades atreladas ao cotidiano. Então, utilizar como exemplo aquilo que ocorre no dia a dia. Eu até me lembro, uma vez, eu dei uma tarefa para cálculo de altura de um prédio, dando a distância e o ângulo sob o qual eu enxergava o topo do prédio. Bom, trigonometria, aplicação direta. E, de repente, foram aparecendo as respostas. E numa delas, alguém disse assim, -12. Eu olhei assim e falei, o quê? -12? Aí um outro aluno falou assim, não, mestre, não fica chateado, não. Na verdade, é abrigo antiaéreo. Sacada legal do menino. Então, veja, o importante é que a informação seja assimilada e aplicada no próprio cotidiano. Ok? E agora, interagindo um pouquinho com os nossos calculadores, a minha pergunta é: você lembra quanto pesa uma saca de café? Para responder esta questão, eu vou lhe oferecer 70 neurovolts. Neurovolt? O que é isso? Neurovolt é a unidade fundamental
da energia intelectual. EI, energia intelectual. E a sua unidade básica é neurovolt. Para obter um neurovolt, é muito simples. Basta ter um tico e um teco. E aqui, a gente vai aproveitar a carona. Tico é uma parte, assim como teco também é uma parte. Mas é fundamental que eu tenha tico e teco. Não dá para ser só com tico ou não dá para ser só com teco. E tico e teco são parças. Então, a verdade é a seguinte: o teco, o E, é de energia. E o tico, o I, é de intelectual. Então, a dupla tico e teco é a que forma o neurovolt, que é a unidade básica de energia intelectual. E veja, quando você disser que é metade, tudo bem, então é meio tico e meio teco, né? Mas veja, não precisa ser metade, pode ser, por exemplo, 1/3. Então, se o teco está com 1/3, o tico vai estar com 2/3. Pronto, formou-se já um inteiro. O fundamental é que tenha sempre tico e teco, e com a proporção que você quiser, contanto que isso dê 1 neurovolt. E assim vai. Depois você vai chegar, então, e aí a gente está te oferecendo 70 neurovolts, para que você nos informe quanto é uma saca de café. Isto é, qual é o peso de uma saca de café. E, de repente, se você consome 5 quilos de café por mês, você vai nos informar essa saca de café, ela vai durar quanto tempo? E aí, dependendo de quanto tempo, você tem que observar a validade do produto e como armazená-lo, em que embalagem ele se encontra. Tudo isso faz parte de algo que a gente chama de TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação. Não são só números a área de TI. É fundamental que isso envolva tudo que existe dentro de uma empresa ou dentro de uma atividade. Então, voltando lá, você vai nos informar quanto pesa uma saca de café e, levando em consideração que você consome 5 quilos de café por mês, qual é, então, a duração dessa ilustre saca de café. Por outro lado, se cada grão corresponder a 2 nanogramas, você também consegue me dizer quantos grãos eu tenho nessa saca. E aí já começa nanograma. Nano, 10 a menos 9. Grama, 10 a menos 9 da grama. Mas a saca é dada em quilograma. Ótimo, então você tem que começar a trabalhar com nanograma, que é de 1 grão, para quilograma, que é da saca. E isso significa usar potência de 10 para fazer essa conversão. E potência de 10, que é potenciação, está apoiada na multiplicação. Lembra-se, as prioridades de operação começam por envelope, que é chave, colchete, parênteses, depois a potenciação e radiciação, para finalmente trabalhar com ponto, que é multiplicação e divisão, e finalmente traço, que é adição e subtração. Professor,
Você já imaginou o trabalho que daria se você fosse contar grão a grão da saca para saber quanto tem? Próximo ano letivo você me dá a resposta. Provavelmente você vai precisar de muito tempo para chegar a esse resultado. Então, na verdade, se cada grãozinho corresponde a 2 nanogramas, você vai, pela ilustre informação da saca, saber quantos grãos você vai ter. Da mesma forma, se você souber as dimensões de cada grão, dá para você obter o volume ocupado por essa saca. Ah, mas o grão é totalmente irregular, cada um tem um tamanho, não são todos iguais, e aí como é que eu faço? Média. Você pega um lotezinho, tira as medidas e estabelece a média. O que é a média? Tenho 10 medidas, você soma os 10 valores e, na realidade, você faz a adição desses 10 termos e depois você divide por 10. Lembrando que dividir por 10 é dar um tapa na vírgula, uma casa. Então, não é nem fazer divisão, é só deslocar a vírgula. É melhor do que pegar 5 e fazer uma amostra com 5. Porque aí você tem que dividir por 5. E dividir por 5, 1/5 são 2 décimos. Aí você pega o total, acha o dobro, depois desloca a vírgula. É assim que no início do século passado o pessoal começou a fazer as operações dentro do ambiente industrial. Pegava-se uma amostra de 5 unidades e depois, com o total, achava-se o dobro e se deslocava a vir uma casa para a esquerda. Há mais de 100 anos atrás já se usava esse truque. Não é truque, é propriedade da fração, da divisão. Então, eu vou usar um lote de 5. Eu já sou mais, otimista, e otimista em termos de otimização, eu já prefiro usar 10. Vai mudar a média? Não vai. Mas vai facilitar o cálculo. Mas eu tenho que... tudo bem, você vai pegar 10 valores, vai fazer a adição, né? E a partir daí você vai ter a média. E aí, com o valor da dimensão média e o total de grãos que você acabou de determinar que você tem numa saca, você vai obter o volume. E, de repente, esse volume você vai expressar em... Bom, aí você vai dar uma pesquisada para poder fazer a conversão. Lembrando novamente que, por exemplo, é muito importante que o seu aluno passe a ter a ideia de comprimento, área e volume, que são as 3 grandezas básicas, fundamentais, para que eu possa trabalhar no nosso cotidiano. E, aliás, quando você trabalha com volume, aí vem a 3D, 3 dimensões, que é a ilustre bola da vez na área de design. Veja, pessoal, olha quantas informações eu consigo agregar trabalhando simplesmente com esta rubiácea numérica, que é de grão em grão, chegamos a um montão. Então, veja, envolvemos um pouco de adição, um pouco de multiplicação, um pouco de potenciação, e, no fundo, é o que você faz no dia a dia, independente da área de atuação e independente da região em que isto é praticado. Café da manhã com calculadora. Nosso objetivo
todos os sábados, a partir das 9 da manhã, no nosso canal do YouTube, dar dicas e sugestões de como você pode fazer com que as suas aulas sejam, principalmente aulas de matemática, sejam mais atrativas e participativas. E desta forma, você também estará colaborando com a tal da interdisciplinaridade, ajudando a outros professores de outras disciplinas que muitas vezes têm necessidade que você dê algumas dicas a eles, aonde e de que forma eu posso, devo e utilizo o misterioso mundo dos números. Galera, não se esqueça, envie as suas sugestões, comentários, dúvidas para professorkarlheinz@gmail.com. E assim poderemos, de forma personalizada, atender e fazer com que você consiga vencer esses obstáculos naturais do dia a dia, tornando a escola um ambiente de gente feliz. Ótimo final de semana e aguardamos o seu retorno. Bom dia a todos!